Bom dia, um bom dia gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. O gol do Léo Matos foi a única coisa boa nesse jogo de ontem. Pelo menos o lateral direito contratado estreou fazendo um gol de cabeça, que é uma característica sua, mostrou que realmente pode suprir a necessidade da lateral que vinha sendo uma enorme dor de cabeça. Nós vamos falar sobre o jogo com o Goiás, vamos falar sobre o jogo com o Caracas e outros assuntos nesse Bom Dia Gigante muito recheado. Mas antes, eu tenho um recadinho para você. Escuta aí. O vídeo de hoje é patrocinado por FutebolTeamGame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. FutebolTeamGame.com, esperamos por você. Recado dado, descrição e comentários. É só baixar e jogar. Bom, como eu disse, o gol do Léo Matos talvez tenha sido a única coisa positiva, porque estreou um lateral que acabou fazendo um gol. Mas antes de ouvir o técnico Ricardo Sapinto, nós vamos ouvir o zagueiro Ricardo Graça, porque ontem, no pós-jogo, o card está passando aqui em cima, gente. Eu fiquei boquiaberto com a declaração dele, até tentei entender, dizendo que fez um bom jogo, gostou, ficou feliz pela atuação dele, a atuação do Léo Matos, e depois mostrou realmente estar muito perdido. Acabou dizendo que quarta tem jogo da Copa do Brasil. Opa, não, é Sul-Americana. O que talvez comprove o estado de espírito desse time, um pouco perdido na maneira como jogar. Parece que o time perdeu a mão da melhor maneira de atuar. Vamos ouvir então o zagueiro Ricardo Graça falando sobre a atuação do time ontem diante do Goiás. Numa bola de lançada no contra-ataque deles, a gente teve uma infelicidade que a bola bateu na gente, sobrou para eles saíram sozinhos para o gol e empataram o jogo. Mas estamos felizes com o desempenho do pessoal que entrou, o Léo Matos, que também foi muito bem no jogo, graças a Deus ele conseguiu fazer o gol, estreou bem, e a gente está adaptando aqui o que o Mister pede, então tenho certeza que o primeiro tempo foi bom, o segundo a gente abaixou um pouco, tenho certeza que ele vai pontuar pra gente, e agora é seguir, a gente tem um jogo importante, a Copa do Brasil agora contra o Copa do Brasil Sul-Americana, contra o Caracas, a gente tem um jogo de Copa, a gente precisa resultado em casa, mas não pode, como você falou, a gente não pode baixar, então a gente tem que estar ligado o tempo todo, que numa sorte, felicidade nossa, pode mudar o jogo, e é isso, é seguir, e a gente sabe que a posição não está legal, mas o Mister tá trabalhando sério, duro, e a gente tem certeza que a gente vai sair muito mais antenado e talvez até preocupado e mostrando um discurso diferente, o que traz uma certa esperança, o técnico Ricardo Sapinto. Porque com o Ramon o discurso é que a coisa estava boa, vai melhorar, estamos trabalhando muito. No Abel, o discurso foi lindo. Com o Ricardo Sapinto, não. Condição física não tá legal, o time morreu, ele admite que errou na escalação da equipe, principalmente por ver que alguns jogadores não poderiam jogar 90 minutos e, além do mais, deixou bastante claro, quem tinha que ganhar o jogo era o Goiás. Vamos ouvir então o sincerão Ricardo Sapinto. A equipa no primeiro tempo, apesar de não estar a jogar como nós estávamos à espera e queríamos, em termos de velocidade da circulação da bola, em termos da mobilidade, para poder entrar mais vezes dentro da estrutura do adversário e a chegar às zonas de finalização, estávamos a jogar, estávamos equilibrados no jogo, estávamos de certa forma a controlar o jogo, mas já demos ares e notas de que não estávamos bem em relação a outros jogos. Esta é a minha opinião. Penso que até este jogo foi o jogo menos conseguido da nossa parte. O que é que aconteceu? Fisicamente a equipa, e eu tenho que aceitar, é uma autocrítica, a equipa não estava preparada hoje para jogar com estes jogadores os 90 minutos. Pareceu-nos que poderiam estar, mas percebeu-se isso claramente na segunda parte. Uma equipa descansou uma semana, como é o caso do Goiás, e que tem boa equipa, tem bons jogadores, provavelmente para não estar na situação em que está, e que hoje jogava a vida deles, não é? Hoje era uma final para eles, e nós sabíamos disso. Tem um jogo, aquela cidade atrás deles é muito boa, mas depois também tem um jogo de futebol direto para o Fernandão ou para o Rafael, que eles seguram bem, jogadores experientes, junto ao pé dos nossos centrais que não são tão fortes, seguram, depois tem aquela mobilidade daqueles três jogadores
mas mais o Queco, que é muito bom jogador, no número 11, que com aquela mobilidade, com aquela capacidade de ir buscar a segunda bola rápido, a fazer o último passe, enfim, que nos criaram muitas dificuldades, principalmente na segunda parte. Esse jogo direto criou-nos muitas dificuldades e essa segunda bola. Portanto, há adversários que fazem isso e que nos obrigam a partir o jogo e a equipa alonga e fica afastada. Quando estamos frescos fisicamente, conseguimos ser combativos, ganhar a primeira ou ganhar a segunda e depois ter o discernimento e termos a oxigenação para tomar uma boa decisão, o que não aconteceu hoje. Na segunda parte, infelizmente, não jogamos bem, o adversário foi melhor, mereceu se calhar mais o adversário e nós acabamos por ter a sorte do jogo na segunda parte e, portanto, eu considero que hoje não perdemos 2 pontos, mas ganhamos 1 ponto. Com toda a honestidade e com toda a humildade, por mais que me custe, com esta reflexão que eu digo e com esta atenuante de que realmente estávamos fatigados e notou-se em vários jogadores e depois quando começa a falhar quando começa a falhar o outro, portanto isto são erros individuais que levam depois a desequilíbrios defensivos, a pouca qualidade ofensiva e, portanto, foi isso que aconteceu. A campanha do Vasco nesse primeiro turno é muito ruim. O Vasco não tem 2 jogos. Contra o Fortaleza, jogo marcado para 19 de novembro, e o jogo do Palmeiras na abertura, que não houve porque o Palmeiras disputava a final do Campeonato Paulista, que também não tem data ainda marcada. Mas a campanha é muito ruim, gente. Aproveitamento fora de casa de 39,21%, o que é muito baixo. O Vasco fez 18 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Fez 19 gols e sofreu 24. Está aí a 8 jogos sem vencer, 2 empates contra o Bragantino e ontem e 6 derrotas. Precisa realmente mudar. E joga agora contra o Palmeiras, na reabertura do retorno. E para esse jogo tem a volta do Leandro Castan e tem a ausência do Felipe Bastos do banco, tomou o 3º cartão amarelo. Germancano volta? Já já a gente vai falar. E Thales Magno? Também já já vamos conversar. E além disso, podem acontecer outras alterações? Podem. Mas aí quem? Porque ontem ele fez as modificações que muitos torcedores queriam, principalmente na lateral esquerda. E o Neto Borges foi uma tragédia. Fez um jogo ruim ofensivamente e péssimo defensivamente. Como mudar o time? Como melhorar? Ele tem uma semana grande, mas parece que a grande preocupação dele é recondicionar o time fisicamente, dar gás, porque está faltando perna, além de estar faltando futebol. No próximo bloco, vamos falar sobre o jogo em Caracas, a preparação do Vasco, todas essas situações médicas, quem pode voltar, quem não pode voltar, e vamos falar também do nosso adversário, que está se preparando e, olha, está acreditando muito na classificação. A delegação do Vasco voou logo depois do jogo em Goiânia para Caracas, na Venezuela. Eu pude conversar com o diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzuco, um pouco antes da viagem do Vasco e ele me deixou bastante claro. Os exames já tinham sido feitos e estariam sendo enviados para a Conmebol com 72 horas de antecedência da partida da próxima quarta-feira, o que pode dar realmente uma melhoria na questão do ingresso no país, na Venezuela. Eu conversei com companheiros venezuelanos sobre essa questão de chegar no país e eles foram bastante claros comigo. Olha, o Boca Juniors esteve aqui, o Independente Medellín esteve aqui e ninguém teve problema. É só entregar realmente para a Sul-Americana a documentação antes, com os PCRs, os testes e todo mundo vai poder entrar tranquilamente. É o que a gente espera, para não dar aquela dúvida de repente alguém testar positivo na chegada e aí, fica na Venezuela em quarentena ou volta para o Brasil? Como é que vai ser? Questão médica, Thales Magno levou uma pancada ontem na bacia, não aguentou, os 37 minutos do primeiro tempo acabou saindo e é uma preocupação. Jogador sentindo muita dor, o Dr. Marcos Teixeira, que está com a delegação, está fazendo tratamento intensivo, vamos tentar saber hoje durante o dia, mas é uma preocupação. Germancano está fora, Germancano não viajou para Goiânia, não viajou para Caracas, não vai para a Venezuela e o Germancano provavelmente vai estar apto para o jogo com o Palmeiras, era melhor. Fisicamente é o problema hoje de Germancano, estar bem fisicamente para suportar um jogo, porque clinicamente ele está praticamente recuperado. Bom, é uma situação preocupante porque o Vasco não vai ter os seus 2 atacantes, Thales Magno e Germancano. Provavelmente vai ter que continuar com o Ribamar e vai ter que ver uma outra opção caso o Thales Magno não possa jogar. Bom, vamos ouvir o técnico Ricardo Sapinto,
que fala sobre um retorno que aconteceu ontem, mesmo que por pouco tempo, de Martim Benítez, que deve jogar contra o Caracas, talvez não jogando os 90 minutos, mas deve começar a partida. Ele fala sobre o jogo na Venezuela, dificuldades que o Vasco vai ter e essa preocupação de melhorar a condição de jogo e a condição física da equipe para a decisão da Copa Sul-Americana. É verdade, o Benny veio de uma lesão que ainda não está a 100%, portanto temos que integrá-lo de forma progressiva em competição. Ele hoje já teve direito a minutos, não sei se para quarta-feira estará a 100% também ainda, mas com certeza ou entrando, ou começando de início ou entrando no jogo vai poder ajudar uma parte pelo menos, porque para 90 minutos penso que ele ainda não está preparado. No entanto, é bom já tê-lo de volta e ter outra solução. Eu acho que nesta altura o nosso maior adversário, é a única coisa que me preocupa, é recuperar bem a equipa para o jogo, para essa final que vamos ter na quarta-feira. Esta equipa tem sofrido um desgaste muito grande em termos psicológicos. Vínhamos de 7 derrotas e 2 empates, que não é num clube com a grandeza do Vasco, é terrorífico, realmente não é fácil de conviver com a derrota para quem chega a um clube como o Vasco, e eles têm sofrido muito, viveram muito esse momento, e agora estamos a começar a ver a luz, a ver o sol, enfim, a levantar-nos, mas com esta sequência de 3 em 3 dias, com jogos agora, vamos fazer esta viagem longa também para Caracas, não é fácil, apesar de ter outras soluções, mas tenho talvez outras soluções que também não têm o mesmo ritmo de jogo que os outros que têm jogado mais têm. Portanto, isto às vezes não é fácil, e entre o deve e o haver, o que é que será melhor para a equipa nesta altura, principalmente quando chega um treinador há 2 semanas praticamente, em que fizemos 7 treinos e que não é fácil nesta altura perceberem tudo. Portanto, vamos perceber quem são os melhores jogadores para jogar na quarta-feira, fundamentalmente recuperar a equipa fisicamente, porque animicamente vejo-os fortes e vejo-os preparados, para que possamos realmente passar à fase seguinte, porque vai ser um jogo muito complicado. Que tem bons jogadores, em casa são diferentes, no clima deles também, enfim. Vamos ter que nos preparar muito bem, este jogo, porque vai ser um jogo de grande exigência em termos físicos e mentais. Bom, agora nós vamos direto à Venezuela. O companheiro Elias Lopes, grande Elias, de El Mundo Futebol, grande figura, está trazendo o noticiário do Caracas, que vai nos enfrentar na próxima quarta-feira. Elias, nos conte desse Caracas que fez jogos depois da última quarta-feira, jogou pelo Campeonato Nacional. Como virá o Caracas? Parece que reforçado para nos enfrentar na próxima quarta-feira. É isso, Elias? Hola amigos de Atensado Vascaíno, un placer saludarles nuevamente desde Caracas, Venezuela. Quien les habla, Elias López, para hablarles de este Caracas Fútbol Club que viene de ganar el día viernes por el torneo local con un equipo alternativo al Gran Valencia Maracay, de golearlo 4-0 y posteriormente de vencer el día domingo a Monagas Sport Club en un partido un poco más directo, donde salió con el equipo A del Caracas Fútbol Club. Me parece que ese va a ser el 11 del Caracas el miércoles, si todo sale bien con las pruebas PCR y si no hay molestias físicas a último momento, a excepción de Luis Casiani, el lateral derecho, que seguramente no va a ser de la partida desde el arranque el miércoles, sino que va a estar Eduardo Ferreira, que viene a ser el indiscutible. Caracas recupera las 4 piezas que no estuvieron con el equipo, las 4 titulares, que es Eduardo Ferreira, que ya cumplió su segundo partido de suspensión, luego esa expulsión ante Diga en Copa Libertadores, Carlos El Caqui Rivero, que es el central, Leonardo Flores y Anderson Contreras, que no viajó a Brasil por decisión técnica, pero que seguramente va a estar el miércoles, entendiendo que Caracas tiene la necesidad de remontar la llave. También se le suman Jorge Echeverría, que no viajó con el equipo, no estuvo disponible, y Luis Ramírez, que no viajó tampoco por decisión técnica, pero que está a la disposición de Noel San Vicente. Ese es el reporte del Caracas de estos últimos días, un equipo que ha mejorado un poco en su funcionamiento y que va a intentar trasladarlo el miércoles a Copa Suramericana. Les mando un abrazo, Elias López, desde Caracas, Venezuela. Vocês viram, né? O Caracas vem babando para cima do Vasco, reforçado, com seus jogadores em condição de atuar. Inclusive, algo curioso, 3 jogadores que não viajaram para o Brasil. Eu vou citar os nomes deles aqui, são 3 jogadores que não atuaram, que são Carlos Ribeiro, Leonardo Flores e também o outro jogador que é Luiz Ramírez. Esses 3 jogadores,
Eles tiveram um problema de Covid. Testaram positivo, por isso não vieram ao Brasil, mas não tinham sintomas. E na Venezuela o sistema de saúde ele é muito controlado pelo governo. E os jogadores não tinham como saber de uma contraprova, porque realmente não estavam sentindo nada e fizeram particularmente. E todos testaram negativo, foram diagnosticados e não viajaram para o Brasil por um teste de falso positivo, que tem acontecido demais, o mesmo que aconteceu com o Breno. E aí eles se liberaram, mostraram à Federação Venezuelana e estão liberados, inclusive, pela Conmebol. Mas o Vasco até nisso não está dando sorte, porque até quando dá positivo eles conseguem fazer uma contraprova e veem que deu negativo. Vai ser um jogo complicado demais, porque os venezuelanos estão acreditando muito na vitória na próxima quarta-feira. E vai apitar o jogo, o trio é colombiano. John Espina da Colômbia, auxiliado por Dionísio Ruiz, por Alexander Leon e pelo quarto árbitro Bismarck Santiago. Nosso Bismarck vai estar representado, Bismarck Santiago. John Espina, Dionísio Ruiz, Alexander Leon e Bismarck Santiago. O trio, na verdade o quarteto colombiano, que vai comandar o jogo da próxima quarta-feira no campo da Universidade de Caracas, o campo do Caracas Futebol Clube. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. Bom, hoje um dia muito importante, decisivo, porque o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, que aliás pode estar na sua última semana como presidente do clube, eleições no próximo sábado, o presidente Campelo concorre, mas pode não ser o presidente, existem outras chapas que estão concorrendo, as pesquisas estão aparecendo aí, muita gente igual. O presidente Alexandre Campelo vai hoje à Argentina, o presidente não vai para a Venezuela. Não há condição de ir para a Venezuela, saindo voos da Argentina, muitas restrições para chegar aos países sul-americanos, o que é normal em função da pandemia, mas ele vai à Argentina, vai conversar com os dirigentes do Independente. Bom, a informação que eu tive no final de semana é que, na verdade, o que foi acertado é que o Vasco quer 60%. O Vasco tentou fazer uma proposta por 50% do Martim Benítez. O Independente disse não. 60% o Vasco topou. O que vai se discutir é a questão da forma de pagamento. Aquela informação de 14 milhões de entrada, olha, a informação que eu tive é que não vai ser por aí. O que o presidente do Vasco vai tentar é parcelar essa entrada, dar uma entrada pelo menos um pouquinho menor, talvez aí 4 a 5 milhões, que seria em torno de uma folha com impostos que o Vasco pagaria aos seus funcionários e aos seus jogadores, vai dar essa entrada e o restante vai negociar. Talvez o que pagasse em 3 vezes, vai pagar em 4, tentar até em 5, dar uma parte no meio do ano, tem aí a premiação de fevereiro do Campeonato Brasileiro, que o Vasco ano passado, por exemplo, ficou em 12º lugar, recebeu 14 milhões. Se o Vasco ficar numa colocação melhor, quem sabe, jogando essa bolinha, não sei, mas pode ficar numa colocação melhor, vai receber um dinheiro maior, pode tirar uma parte para pagar. Na verdade é o seguinte, o Vasco vai dizer ao Independente, nós vamos pagar os 22 milhões. A gente vai dar aqui um escalonamento de como pagar. Talvez dê 4 agora, dê mais 5 ou 6 em fevereiro, depois dê mais 4 no meio do ano, até chegar aos 22. É o que vai ser negociado. O Vasco não tem 14 milhões para dar de entrada. Essa informação eu tive de pessoas de dentro do Vasco, que estranham muito essa notícia de que o Vasco daria esse valor. Mas, de qualquer maneira, é o que o presidente Alexandre Campelo vai tentar negociar para que Martim Benítez fique no Vasco. Porque é importante, inclusive, que ele possa definir isso, porque, estrategicamente, mais do que para somente o time, não há dúvida. O presidente Alexandre Campelo sabe que contratando o Martim Benítez pode ser politicamente importante para ele. Mas nós aqui estamos preocupados com o futebol. Martim Benítez sendo contratado vai ser importante também para o clube. Mas hoje, como eu disse, a negociação é poder parcelar o valor de 22 milhões. O Vasco topa pagar os 60%, o que vai negociar é como pagar esses 60%.
E para concluir esse Bom Dia Gigante, vamos falar do Gustavo Torres, atacante colombiano, que vai se tentar durante essa semana, o jogador já está treinando, que ele possa estar apto para jogar contra o Palmeiras domingo, estar liberado para o técnico Ricardo Sapinto para o jogo com o Palmeiras. Ele chegou no Brasil e esqueceu alguns documentos fundamentais. Não dá para digitalizar e mandar por e-mail. Tem que ser o documento físico. O que fez o Vasco? O que fez o Gustavo Torres? Pagou DHL, pagou uma empresa que faz entregas e os documentos estão vindo para o Brasil. Chegando a tempo, o Vasco vai dar entrada nas questões de consulado, enfim, nas questões de trâmites normais para tentar até sexta-feira inscrever o jogador no BID e ele poder estar à disposição do técnico do Vasco. Então a luta dessa semana é exatamente essa. Nós tivemos uma informação também no final de semana que há uma possibilidade durante essa semana de que o Vasco possa acertar mais um mês de salário dos seus funcionários. Está com 2 em atraso, ficaria com 1 em atraso. E também pagar o salário dos jogadores de CLT, imagem, além de mais uma parcela do acordo e ficaria com tudo zerado em relação a atrasos com os atletas. É uma possibilidade disso acontecer, de repente, até antes do jogo da próxima quarta-feira. Vamos ver, porque seria muito importante, sim, dar esse aspecto ainda de mais motivação aos jogadores cruzmaltinos. Falar um pouquinho da base, para a gente encerrar esse Bom Dia Gigante. O Vasco joga hoje contra o Atlético do Paraná no CT do Caju, campeonato importante, o campeonato brasileiro. O Vasco está tentando melhorar, fazer uma campanha melhor, mas é jogo em cima de jogo, porque ontem, por exemplo, o Vasco venceu no campeonato Taça Rio, também com seu sub-20, friburguense por 3-0. E no brasileiro sub-17, o Vasco foi até Chapecó e venceu a Chapecoense por 2-0. É isso, turma. Está chegando ao final o nosso Bom Dia Gigante. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou das notícias. Você achou que o Ricardo Sapinto mandou bem, dizendo que o time não correu, que não tá legal, que vai ter que fazer alguma coisa, que o time tá cansado. Por que o time tá cansado? E Martim Benítez, vale mesmo? Vamos contratar? Sem Germancano, será que dá pra gente conseguir a classificação? Como é que o Vasco tem que jogar na Venezuela para conseguir passar de fase? Você está preparado para o sofrimento? Bom, eu queria deixar meu muito obrigado a você pela audiência, que você deixe o seu comentário e fique ligado logo mais às 7h30 da noite na nossa live para a gente bater um papo, como a gente sempre faz. Vamos buscar convidados, pessoas legais para a gente debater o futebol e principalmente falar sobre esse momento difícil do Vasco e falar também sobre a decisão da próxima quarta-feira na vaga da Sul-Americana. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. Lá a gente costuma dar muita notícia. E também curta o canal AV+, sempre com vídeos atualizados, levantando essas dúvidas, essas enquetes, para que você possa participar. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima segunda-feira. Logo mais a gente se vê na live. Tchau, turma! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.